Bom dia, irmãos, irmãs e todos dessa jornada. Estamos mais uma vez aqui para contemplarmos um pouco a semana, ouvindo as palavras do Evangelho, para adocicar os nossos momentos, os nossos instantes, dos quais necessitamos. Vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer, né? Agradecer a oportunidade de podermos estar aqui, presente, aos nossos anos de vida, aos nossos desafios, que temos tido muitos desafios, aos nossos sabores adocicados, os que ainda não estão adocicados, ao sol, a presença do ar, a água, o poder andar, o poder se movimentar, cada um na sua forma de viver, mas todos nós temos experimentado mais as coisas adocicadas do que aquelas ainda que não estão adocicadas. Então isso nos dá uma gratidão profunda à criação divina, a Deus e seus emanados de luz. Então, nesse instante, os nossos corações voltados para a nossa essência divina, contemplando assim a divindade superior, anjos, arcanjos, os mentores das casas que nos regem, né? Porque sabemos que para os irmãos não tem nenhuma distinção, todos eles nos amam, nos estimam e cuidam de todos nós. Seja da casa de Jesus, da casa de Jacó e de tantos outros lugares que contemplam a Deus na sua verdade e no seu Evangelho. Que a graça de Jesus e de Maria esteja conosco, não só nesse dia, neste domingo, mas em todos os dias de nossas vidas, contemplando assim mais uma semana, com graça, com paz, com sabedoria, com distinção, com alegria no coração e destreza nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Agora iremos passar para a segunda parte, que vai nos trazer a reflexão da doutrinária, o irmão Nailson. Que Deus ilumine em dele a paz e a sabedoria a todos nós. Que assim seja. Bom dia, irmãos. Como é bom estarmos reunidos mais uma vez, no domingo de manhã, para a nossa doutrinária dominical. Sentindo a saudade dos nossos encontros, dos nossos abraços, mas em breve estaremos juntos. E na nossa conversa dessa manhã, continuaremos em torno do Evangelho. Estamos trabalhando no capítulo 21, onde fala sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. E o subitem que iremos trabalhar nessa manhã é que não creias em todos os espíritos. E nesse capítulo, João, na primeira epístola, ele já começa fazendo esse convite. Meus bem-amados, não creias em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas
se levantada no mundo. E é importante a gente ouvir e começar a compreender essa sinalização do nosso irmão João. Quero começar a nossa conversa dessa manhã trazendo uma historinha que, quando eu estava estudando para falar sobre esse tema, encontrei alguns irmãos. E é interessante, nas palestras que eu estava ouvindo, nos estudos que eu estava fazendo, esse caso que aconteceu na época de 70 sempre foi bem lembrado, mas é muito interessante. Então gostaria de compartilhar com vocês. Conta que por volta da década de 70, na periferia de Recife, Jesus começou a se comunicar. E foi um reboliço na cidade, o corre-corre para essa casa espírita, muita gente querendo ver, falar com Jesus. Isso a gente pode até imaginar. Imagina se nós soubéssemos hoje que Jesus está dando comunicação. Quantos iriam correr para tentar se comunicar, saber ouvir Jesus? E quando aconteceu esse fato, a Comissão de Assuntos, a Comissão Estadual de Espiritismo, junto com a Federação Espírita de Pernambuco, resolveu mandar um dos seus membros fazer uma observação. Escolheu um dos dirigentes, dos mais antigos, que tinha mais conhecimento e que tinha um repositório moral dos mais latentes. E ele foi. Chegando lá, era uma multidão, uma fila, uma agonia, que quase ele não consegue entrar. Quando ele entrou, ele passou boa parte da reunião a observar, acompanhando os atendidos e os atendimentos, as consultas e a fila dos irmãos para falar com Jesus. E toda consulta que era feita, cada pergunta que era feita, era respondida rapidamente. E ele aguardando a sua vez. E a fila grande, o tempo se passando, e o atendimento correndo. Quando já estava próximo da sua vez, esse irmão parou, fez uma prece, chegou perto do médium e perguntou: meu irmão, você realmente é Jesus de Nazaré? O médium olhou para ele e disse: oxe, homem, eu sou Jesus lá do Pina. Eu morri há pouco tempo, mas adoro essa sessão de descarrego. Aí o povo começou a se consultar, a se achegar. Eu achava bom, gostava e comecei a vir. Era assim que acontecia. Mas, provavelmente, aquele repositório moral do dirigente pesou na hora do espírito lhe responder. E ele não conseguiu responder da mesma forma que ele respondia a todas as consultas que ele era feito. E aí nós paramos um pouco e precisamos refletir um pouco sobre essa história. O primeiro ponto que nós vamos analisar é realmente a questão da ignorância. Mas a ignorância que eu falo é na acepção da palavra, ou seja, o desconhecimento que tudo que envolve o mundo espiritual, a mediunidade e a tudo que diz respeito. Quando você não tem conhecimento e quando você não busca entender, você está sujeito a tanto a ser enganado e muitas vezes, quando você acha que tem que ter resposta para tudo, muitas vezes você também engana o outro. Que o nosso irmão João sabia disso, por isso que ele faz essa observação há muito tempo atrás.
Mas se a gente procurar entender, até no dia de hoje, nós temos muita dificuldade na acepção da palavra até espírito. Se você observar tanto no meio espírita, quando se fala de espírito, nós estamos só falando, muitas vezes, de maneira errônea, só de espírito desencarnado. E não estamos nos reconhecendo como espíritos imortais. E aí usamos a palavra de maneira advertida para fazer referência só aos espíritos desencarnados. Quando nós estamos numa conversa no meio, a gente diz assim, teve uma comunicação de um espírito. Todo mundo imagina logo que foi um espírito desencarnado. Quantas vezes a gente ouve assim falar, você já leu aquele livro de São Luís? Mas São Luís, o espírito. Quando esse São Luís era rei da França, ele também não era espírito? Se tornou tão usual que só tratamos como espírito os irmãos desencarnados. Esquecemos que nós somos espírito. E aí que se dá o grande problema. Esse uso habitual cria uma ilusão que nós somos diferentes dos espíritos desencarnados. E o pior, que eles são diferentes da gente. E se acredita, por estar desencarnado, sabe mais, já se melhorou, já estão mais evoluídos. Isso é um engano. Não é só porque você desencarnou que você se transforma na sabedoria em pessoa, na pureza em pessoa, na angelitude em pessoa. Você continua tratando do mesmo jeito, trazendo a sua mazela da mesma maneira. Mas por que isso acontece? Porque da mesma maneira que nós tratamos os espíritos desencarnados, muitas vezes tratamos dos espíritos encarnados também. Do mesmo jeito que você trata um, você costuma tratar o outro. E esse é o problema. Vendo uma pesquisa que se tem sobre invisibilidade social, demonstra muito essa verdade que eu falo para vocês, de como nós tratamos os espíritos desencarnados da maneira que nós tratamos os espíritos encarnados. Me lembro uma vez, o Fantástico demonstrou sobre isso, fazendo uma pesquisazinha, um experimento. Num shopping de São Paulo, convidaram a atriz Camila Pitanga, uma atriz bela, conhecida, e fizeram o seguinte teste. Primeiro, pegaram ela, vestiram ela de servente e botaram no shopping. Ela não foi reconhecida por ninguém. Ela passava, malmente uma pessoa falava com ela e não foi reconhecida. Depois, toda produzida, ela foi passar no shopping, várias pessoas reconheceram, foram falar, foram tirar foto, reconheceram. Por que isso acontece? Que muitas vezes nós gostamos do que chama a atenção. Nós gostamos de ver os títulos, os nomes, como nesse caso, nos anos 70, quando um espírito se apresentou
e disse se chamar Jesus. Isso chamou a atenção. Muitos quiseram ver. Não só que era Jesus, mas o nome chama atenção. E isso atrai as pessoas. No estudo que eu estava fazendo, assistindo as palestras online, tem um irmão que fala que, para falar desse tema, também foi fazer uma pesquisazinha e ele encontrou uma teoria que uns pesquisadores da USP fizeram há um tempo atrás, que foi o seguinte: chegaram numa escola, numa faculdade, conversaram com o coordenador de um curso, que iriam levar um palestrante. No mesmo dia, ele iria se apresentar em 2 salas. Na primeira sala, o coordenador do curso iria apresentar ele como um doutor do tema, um conhecedor da matéria, que iria explanar sobre o assunto. E assim foi feito. Na segunda turma, no mesmo dia, com a mesma roupa, o coordenador do curso iria apresentar ele como um aluno de um semestre mais avançado, que iria falar, que ele estudou, iria falar sobre aquela matéria. Ao terminar, foi feito o formulário de pesquisa sobre algumas coisas do tema, e uma das perguntas era o seguinte: qual era a altura do palestrante? Na turma que ele foi apresentado como doutor, deram em média na altura dele 10 centímetros a mais do que a turma que ele foi apresentado como aluno. Quando a palestra foi exatamente igual. Quando se questionaram sobre algum tema da palestra e a observação das pessoas, notaram que na turma que ele foi apresentado como doutor, as pessoas prestaram muito mais atenção do que na turma que ele foi apresentado como um aluno. E isso acontece no nosso dia a dia. Isso acontece em vários locais. Uma vez conversando com Cláudio Emanuel, ele terminou a palestra lá na nossa sede, lá no Jacó, e eu dei uma carona a ele e a gente foi conversando, falando sobre essas questões. E ele falando, quando alguém pergunta a ele qual é os títulos dele, quando vai fazer uma palestra, ele diz: quando é uma palestra espírita? Eu digo: eu sou palestrante espírita, sou passista, sou trabalhador da Seara. O pessoal: não, mas você trabalha com o quê? Formado em quê? Ele disse: para essa palestra, para esse seminário, eu só preciso dizer que eu sou palestrante espírita. Eu não preciso dizer que eu sou fisioterapeuta, sou psicoterapeuta, nada disso. E isso acontece. E as pessoas, a gente observa que às vezes coloca-se no palestrante títulos que não tem nada a ver com o tema ao qual ele vai trabalhar. Medrado conta uma história nessa viagem dele. Ele se encontrava numa cidade e aí foi assistir a palestra. Nesse centro ainda se tinha o passe mediunizado, onde as pessoas formavam a fila para tomar o seu passe. E na hora do passe, várias filas se formaram. Aí tinha os médios, aonde a fisionomia física chamava mais atenção, a fila era grande.
E quando ele olhou, tinha uma senhorinha no canto e a fila dela só tinha uma ou duas pessoas. E quando o medrado olhou, percebeu o espírito que estava a auxiliar essa irmã era Dr. Bezerra de Menezes. E era a fila menor. Por que isso acontece? Por que nós ainda somos enganados por alguns irmãos que trazem a palavra maravilhosa, onde nós ficamos deslumbrados pelo simples fato dele falar que é um espírito de renome ou conhecido. Alguns podem dizer, mas nós somos enganados porque não conseguimos visualizar realmente quem é o espírito. E eu pergunto, será? Nós não fazemos realmente acepção de pessoas, de postura? Nós não temos os nossos preconceitos e por isso escolhemos, porque se nessa mesma casa tivesse dito que aquele espírito era Dr. Bezerra de Menezes, qual era a fila que estaria maior? Uma fila que diz que o espírito que vai dar o passe é Dr. Bezerra, ou uma fila que diz que o espírito que vai dar o passe é Joãozinho? Nós iríamos para essa fila? E é isso que nosso irmão João nos chama à observância. Que possamos primeiro perceber se esse Espírito é de Deus. O que é que ele quer dizer com o Espírito de Deus? Na mensagem o Cristo diz: não tem como uma árvore boa dar um mau fruto, e não tem como uma árvore má dar um bom fruto. Ou seja, se você não tem o conhecimento, se você, do outro lado, não tenta buscar, não pelo nome, o título que o irmão dá, mas sim pelo que ele fala, pelo conteúdo que ele traz, com certeza ainda seremos enganados. E não é porque era espírito desencarnado, é porque nós gostamos. Não é porque a nossa visão ainda não permite reconhecer. Convido a vocês, façam uma experiência. Pegue um dia da semana, uma roupa mais surrada, uma roupa que você utiliza em casa, sem se produzir, com a sandália havaiana, vá num shopping e entre numa loja. E perceba como as pessoas irão te atender. Na semana seguinte, se produza, se arrume, bote uma roupa boa, um sapato, ajeite o cabelo e vá nessa mesma loja. E perceba como é que as pessoas irão te atender. É por isso que somos muitas vezes pego desprevenido. Porque pela aparência nós nos deixamos levar. Quando você chega numa loja arrumado, as pessoas nem te conhecem, mas já te chamam: ô doutora, ô doutor, entre aqui, senta aqui. Mas se você chega mais largado um pouquinho de sandália havaiana, tem uma disputa para jogar o outro para te atender.
Então, quando nós não observamos o conteúdo, a postura moral, o que o Espírito está trazendo, somos facilmente enganados. Mas, quando a nossa observância é maior, além da aparência, mas no conteúdo, dificilmente seremos enganados. É por isso que Kardec faz a sinalização. É melhor se descartar 10 verdades do que se perder numa única mentira. É por isso que João faz essa observação. Observai primeiro se esse Espírito é de Deus. Porque se ele for, a mensagem dele vai ser diferente. E quando nós sempre nos armamos para ter a resposta rápida, quando nós não nos permitimos silenciar, cometemos vários equívocos. Essa é a nossa curta conversa dessa manhã, para que não nos deixemos ser enganados por esses espíritos, mas primeiro observar se eles são de Deus. Uma boa manhã a todos, uma semana de luz, até o nosso próximo encontro. Muita paz a todos. E assim, depois de ouvirmos a doutrinária, o Evangelho, da forma mais sucinta, porque a gente sabe que ao lermos o Evangelho, cada um tem uma percepção, mas todos nós temos uma igualdade de pensamento, que é buscar a nossa melhoria através das escritas, dos Evangelhos, de Jesus e de todos os que compõem essa grande equipe. E como foi falado pelo irmão Nailson, não acrediteis em todos os espíritos. E isso não só nos envolve nos espíritos, vamos dizer que a gente quando fala em espíritos é só os irmãos que estão na via láctea ou via espiritual, mas todos os espíritos, nós também. Vamos agora para os tratamentos, o passe. Quem tiver sua garrafinha com água, coloque seu copo com água, procure sentar de uma forma confortável, de conformidade do vosso corpo, a vossa gestão no lugar onde está. Coloquemos já em pensamento das nossas necessidades, para que através desse passe, dessa visualização, todos os irmãos que estão já conosco, estão sempre conosco, nos envolva e nos dê novas oportunidades. Pai de misericórdia, agradecemos a oportunidade de podermos ter tantos canais para acessar a Ti, para acessar Jesus, para acessar os nossos anjos, guardiões, mestres, guias e protetores, para acessar os mentores espirituais, os ascensionados, os anjos, os arcanjos, toda essa gama da família fraternal que todos podemos ter acesso. Basta querermos, basta nos dedicarmos para que assim, a cada passo, a cada movimento, vamos chegando mais perto da luz divina
Abençoai a todos os nossos irmãos que estão nessa corrente, não só no contexto do núcleo físico, casa de Jesus, casa de Jacó, mas sim todos os nossos irmãos. Todas as casas, que Deus não tem distinção. Jesus não nos deu distinção. Os irmãos não têm distinção, os mentores não têm distinção. Esses parâmetros que traz algumas siglas são dos homens presentes aqui na Terra. Mas que isso não seja motivo de nenhuma separação, para que alcancemos o amor de Deus sobre todos nós. Abençoa a cada copo com água, a cada garrafa com água, que seja fluidificada com bênçãos de paz, de amor, de grandeza divina, de saúde da forma integrativa, porque precisamos de saúde, mas só no corpo, não só da mente. Saúde de uma forma integral, o equilíbrio, a harmonia, que nos dá, assim, um patamar de saúde e de firmeza para o nosso caminho. Que a graça divina, a partir de cada partícula dessa, e a cada irmão que faz os seus pedidos, nas suas orações, nas suas solicitações, tanto na coletividade como na sua individualidade, seja agraciado pelas bênçãos divinas. Que nos dê um conforto, um bálsamo salutar para esses dias e para todos os dias. Que possamos aprender e praticar. Que possamos aprender a nos alegrar e praticar. Que possamos aprender a tudo que Jesus nos ensina, mas não só o aprender com a mente, com o coração, com o entendimento, mas num contexto geral de nossas vidas, contaminando a cada um que convive conosco, que passa em nossas vidas e que passarão. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê paz, harmonia, alegria, temperança, muitos anos vindouros e salutares para as nossas convivências coletivas e individuais, agora e todo sempre. Concluímos assim o nosso encontro de hoje. Desejamos a todos muito amor em vossos corações. Desejamos a todos que a paz de Deus seja aquele brinco maravilhoso que fazemos questão de, em cada festa, em cada lugar, ser colocado para que todos vejam a grandeza de Deus sobre nossas vidas. E assim, com nosso mantra, dizemos assim: que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê dias e dias de tranquilidade, de suavidade, de autonomia, de liberdade com Deus em nossas vidas. Que assim seja. Louvado seja Deus em todos nós.